18:09, a hora é sempre em nome de Novo Rio Veículos. Continua ainda o feirão de fábrica para você na Novo Rio Chevrolet. E também estamos no ar pelo nosso canal no YouTube. O oferecimento é da pizzaria e hamburgueria O Val. Vale FM, Vale FM. Juazeiro do Norte mais uma vez está comemorando e fazendo a festa com o Cariri da Sorte desse último domingo e tem ganhadores aqui de Juazeiro do Norte. Confira. Francisco Hamilton do bairro Campo Alegre, Juazeiro do Norte, dividiu o segundo sorteio, R$5.000 em dinheiro com mais um ganhador da Icó. E não para por aí. Maria do Socorro Luísa e Emanuele do bairro Pio 12, Juazeiro, ganharam no Cariri da Sorte R$500 em dinheiro. Francisco aqui de Juazeiro também ganhou R$500 no Giro da Sorte do Cariri da Sorte. E você pode ser o próximo. Seja você também o feliz ganhador no Cariri da Sorte. Cariri da Sorte, título de capitalização filantropia premiável. É daqui, é nosso, é do Cariri. Aqui sim, sai prêmios para Juazeiro do Norte e região. Vale Esportes, é futebol de primeira. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A Prefeitura de Juazeiro do Norte não para de trabalhar. Vem com a gente, que agora tem muitas escolas. E agora tem 6 escolas novas. São 45 escolas reformadas, fardamentos e kits escolares para mais de 34 mil estudantes. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento facial. O cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes, é futebol de primeira. Delcom,
noite, galera. Aqui estamos nós para a apresentação do Vale Esportes e ao nosso lado. Marco Valério. Boa noite para você, Delton, para os amigos da Vale FM. E depois de desfeito o mistério para se saber qual será o técnico do Icasa para o começo da próxima temporada, Delton, eu vi muitos torcedores divididos. Até no nosso Instagram, @TimaçoDaVale, alguns torcedores opinaram, outros nos encontraram durante o dia de hoje, algumas interações pelas redes sociais, e a gente percebe que, digamos assim, meio a meio, alguns torcedores acham que o Leandro é um bom treinador, outros meio que na desconfiança, aguardando para ver o trabalho do técnico para a próxima temporada. É porque, na realidade, apesar de ter feito um bom trabalho do ano passado, ele não conseguiu, digamos assim, os objetivos. O Icasa não passou de fase no Brasileirão, o Icasa não conquistou a Taça Fares Lopes, apesar de, em dado momento, ter empolgado até o seu torcedor com alguns bons resultados, mas o objetivo não foi conseguido. Agora, é bom lembrar que não só com o Leandro, né? O Icasa, tanto com o Sidney Moraes, não foi bem, com o Flávio Araújo, muito menos na Fares Lopes desse ano. No Campeonato Cearense da Série B desta temporada, com o Marcelo Vilar, liderou o campeonato praticamente todo ele, e aí na última rodada acabou ficando de fora. Ou seja, o Icasa, infelizmente para o seu torcedor, vem de uma sequência de insucessos. É verdade, e até os resultados chegaram a empolgar o torcedor, não o futebol, né? Não o que era apresentado dentro das quatro linhas, mas alguns resultados acabaram colocando o torcedor no entusiasmo, na euforia, mas no final das contas o objetivo do clube não foi alcançado. Tomara que o filme seja diferente da próxima e que a gente possa ter um enredo diferente, com um final feliz pro torcedor. Mas rapaz, tá um galeto, viu? Tá um galeto, olha só. Chegando a presença do nosso amigo Rubens Santos, Marco Valério. Rapaz, ele tá um galeto, não tá, Delson? Rapaz, olha só. Tá um galetão, rapaz. Olha aí, está novo, rapaz. Todo jovial, cheiroso. Né? Rapaz. Mas cheiroso só fim de barbeiro. E o negócio dele é só viajar agora, viu, Delton? O negócio dele é viajar, não quer saber de ficar aqui mais. Da Embratur aí, e tem mais. Lembra que ele tinha um medozinho de avião naquela época? Morreu. Acabou-se total. Bom foi que eu encontrei com o Ronaldo numa festa, aí foi Ronaldo ou foi Rogério? Acho que foi Ronaldo. Eu encontrei com o Ronaldo e disse, rapaz, que coisa boa, o Bastal, tá? E disse, pois é, ele mandou pra mim a foto de um negócio de uma agência, eu disse, ei, Rubio, clonaram teu celular. Clonaram teu celular. Foi Rogério, foi? Não, foi Ronaldo. Ronaldo, foi? Foi Ronaldo. E clonaram teu celular, cara, que negócio é esse aqui? E tem um detalhe, viu, Delton? Ele que já comandou, guiou uma locomotiva, não se admire se um dia, igual aquela música lá, ele guiar um avião dessa. Que esse rubaço é danado, viu? Então vai ser ele com a Imade Lima recebendo as instruções lá de cima do nosso amigo Birubiru. Eita. Rapaz, que é isso? Tá louco o Birubiru? Ele mandando as orientações espirituais. Entendi. Espirituais. Boas vibrações, né? É, exatamente. Pois é, boa noite pra você, Deltaço, Marco Valério. Grande Rubaço. JF. Boi JF. Tem que cantar a musiquinha, né? Tem que cantar. Grande é Luiz Vilar, rapaz. Ixi, rapaz, tá. Aí você tá novo, rapaz. Tá novo de novo. E o Galeto aí, Anderson Luiz. Esse garoto tá dando trabalho demais. Tá dando trabalho? Tá. Rapaz, eu vim passar por aqui, porque agora, como o Marco disse, eu tô mais viajando, né? Acabei de chegar de Aparecida e fui lá, que a gente passou 8 dias lá em Aparecida, eu fui lá em Guaratinguetá, rapaz, bem pertinho, lá no Vale do Paraíba. Em dezembro estarei indo lá fazer uma visita à Nossa Senhora, lá, a imagem, a igreja, o complexo. Grande Lourinho, estarei por lá também. Fazendo a viagem Aparecida. Viagem boa, né, Rubens? Viagem boa, excelente, rapaz. A gente recarrega as baterias, né? A gente fica ali, vai lá na igreja. É uma paz, uma tranquilidade, aquele complexo, né, rapaz? A gente vai na igreja, porque naquele dia que a gente foi lá com o jogo do Icasa, a gente só passou
Na Catedral de Aparecida, né? Mas a gente foi agora conhecer a antiga, né? Que é a igreja antiga, rapaz, é um negócio. Uma imagem linda agora. Imagem linda lá agora. Aí a gente passou. Vou conhecer, se Deus quiser agora. Passou esse tempinho lá. Aí eu chegando aqui em Juazeiro, porque é só bater o pé aqui no Juazeiro, as notícias correm, né? Com certeza. Eu soube que você e o Marco aqui, o João, fizeram um mexão pra mim, gratuitamente. Eu vim agradecer, né? Aproveitar também o espaço. E dizer que vocês quiserem fazer uma cotaçãozinha com o Rubens Santos. Agora eu saí da área do esporte, né? Tô como o Marco disse na parte de emissões. Turismo, né? Na parte de emissões de passagens aéreas, né? Pacote geral, né? Completo. Aê, rapaz. A gente tá trabalhando no home office, eu não preciso de loja, né? Física, onde eu estiver com o computador, com a internet. Já resolve tudo. Já né? resolve tudo, né? Tanto que eu tava em Aparecida lá e no dia 9 apareceu uma emissão de Guarulhos para Fortaleza, que a pessoa teria que estar em Fortaleza no dia 10, e ela tinha uma passagem da Latam e não podia trocar, porque se ela fosse fazer a troca, ia pagar mais do que o valor da passagem no dia, né? E eu fiz uma conexão meia desajeitada, mas ela aceitou, ela saiu de Guarulhos para Recife, né? No mesmo dia, de lá de Recife. Já tinha um Uber esperando por ela no aeroporto, já levou para a rodoviária lá para o terminal. Lá do IP, né? Do TIP. Terminal integrado de passageiros. Isso, de lá ela embarcou no Guanabara, né? Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem, 6 horas da manhã está em Fortaleza, resolveu o problema dela, entendeu? Quer dizer que você viabiliza toda essa logística. Exatamente. Né? Aí tá um artista. Entendeu? Aí eu. Tá um artista. Aí eu dá um toque. Não vai ter mais. Não, aí não tem mais condição. Não tem mais não. Não dá mais. Quer dizer que a pegada agora é nas emissões, viu, Marcos? Eu mandei até pra você, né, o link pra quando você for a Miami de férias, certo. For de férias, passar férias. Vem aí, nós vamos. Vem aí. Já. Se fosse pra Beverly Hills, também era mais fácil. Deltaço acompanha a seleção canarinha, né, pra Argentina, pro Uruguai, né, pro Chile, né, e a gente tá... Coisa boa, Rubens. Você tem que, já que você tá emitindo muita passagem, você tem que falar com Los Pedes. Não, Porque Los Pedes é o viajador dessa equipe. Eu falei com ele. É o viajante da equipe. Eu falei com ele, eu digo, rapaz, agora eu vou otimizar essas suas pesquisas, porque eu me lembro quando ele fazia com o Delta, ele botava pra ir, não sei pra onde, andava 5 horas de ônibus. Ele gosta. Eu digo, rapaz, eu agora faço um pacote otimizando, que você vai chegar no mesmo seu destino, descansado, sem nenhum problema. Olha aí, tá vendo? Né? Descansado, sem nenhum problema, e pra tranquilizar, né? Aí. Eu mandei a mensagem pra ele. Vamos fazer uma foto pro Instagram do Timaço da Vale FM? Pronto, eu vou botar também no meu, no @viajarbarato_. Pronto. Conhece mesmo com a viajar barato. Peraí, você sai com ele fechado, hein? Vixe, assim não dá certo, não. Agora sim. Manda pra mim, Luiz. Pois é. Felicidades, o Baço. Beleza, Deltaço. Obrigado. Eu mandei até pra você também, né? Eu andei fazendo umas emissões de uns amigos aqui, mas ainda é pro final do ano, né? Tem gente querendo ir pra Gramado, passar o final do ano, para os pontos. Olha aí, os pontos turísticos, né? E no começo do ano que vem, quando CVC que se cuide. No começo do ano que vem, Rubens, quando recomeçarem os jogos do Icasa, que você tiver aqui pelo Cariri, não deixe de ir lá do Romeirão, porque até hoje a torcida icasiana, quando nos encontra lá no Romeirão e em outros locais, pergunta por você. É impressionante o carinho que o torcedor do Icasa tem com o Rubens Santos, da época que você cobria o dia a dia do Icasa. Com certeza, Marco, eu vou fazer isso. Espero que no dia que eu esteja por aqui o Verdão estreie com o pé direito, né? E eu vou fazer essa presença, porque eu ainda não estive lá no Romeirão, por incrível que pareça, Marco. O Romeirão foi inaugurado, né? Essa nova arena aí, multiuso aí eu vi a inauguração do Romeirão, do antigo Romeirão, né? No dia 1º de maio de 1960, eu estive lá, eu com 10 anos de idade, e esperava acompanhar essa inauguração. Foi inaugurado em 22. Foi inaugurado em 22, mas por conta do destino, né? O destino não me permitiu, e eu até esse momento não conheço, não sei como é que é o Romeirão por dentro, e quero que Deus me permita esse dia, que seja com o Icasa jogando. Que seja breve, né? Seja breve. Comecinho do ano que vem. Comecinho do ano que vem, com o time Massa da Vale lá, pra gente matar a saudade e abraçar o torcedor alviverde. Sintam-se todos abraçados. Eu também não esqueci de nenhum de vocês. Onde eu estou com
pensamento no Icasa, no torcedor. Inclusive eu tenho uma foto lá em Aparecida, na igreja de Aparecida, na antiga, com a camisa do Verdão do Cariri. Vesti da camisa e estava lá na Aparecida, visitando lá a igreja, e a minha esposa tirou uma foto com a camisa do Icasa. Olha só, beleza. Só me responda uma coisa, porque eu falei aqui sobre isso e eu fui parado por 2 torcedores hoje, tocado no assunto. Quem jogou mais? Tarcísio ou Negulino? Tarcísio ou Negulino? Tá certo. Deixa de confusão. Não. É porque eu falei nos dois, eu fui parado hoje. Seu Antônio me disse que Negulino jogou mais do que Tarcísio. Tem mais um na lista. Eu queria saber que aí o seu Antônio. Aí quem foi o outro? Que teve outro que disse que não, que Tarcísio jogou mais. Você via o jogo lá? Eu vi. Era uma disputa boa dos dois? Era uma disputa boa e sem sombra de dúvidas, longe de qualquer comparação. O Negulino jogou mais dela. Jogou mais. Disse que era um craque. Jogava muito, era um craque. Inclusive ele foi convocado para a seleção e não compareceu. Ele deixou de comparecer para a seleção cearense da época e não foi. Não quis ir. Entendeu? Mas jogava muito. O Antônio falou isso, me disse. Você falou do Tarcísio, era muito bom. Não. Negulino era do Sul. Mas quem jogou mais, Tarcísio ou Neguzinho? Facundo Neto. Rapaz, eu também vi os dois jogarem, mas eu vou ficar com Tarcísio. Tarcísio. Entendeu? Tarcísio. Tá bom. Vamos encerrar por aqui. Você já me respondeu. Pois é, obrigado, viu, Deltaço, Marco Valério. Marco Valério tá querendo colocar em maus lençóis. Pois é. Meu querido JF. Ele começa e passa a bola pra Marco Valério, né? Ele começa e passa a bola pra Marco. A minha pergunta foi entre Zin e Tarcísio. Vocês querem colocar. Até porque o melhor pra mim foi outro. Pra mim também. O melhor pra mim foi outro. Mas cada um em seu tempo, né? O Tarcísio foi num tempo, o Zinho foi mais pra frente, o Nicasso. O Nicasso é quem foi o campeão. Foi o campeão, né? Que então rodou mais o Brasil, foi campeão, né? Por isso a gente destaca essas 3 personalidades do futebol cearense, inclusive meus conterrâneos, que são do Cedro. Lá do Cedro, né? Pois é, só tenho a agradecer a você, Deltaço, meu querido Marco Valério, querido JF. Boi.com. Cadê o boi, rapaz? Nunca mais. Agora pra fechar. Pronto, pra fechar. Lá vem. Só pra fechar. Deixa eu pra fechar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Viola jogou mais do que Zico? Tu é doido, não tem nem comparação não tem nem comparação não. Poxa, mas rapaz, você quer... Entendeu o que ele quer dizer, né? Eu sei, não tem nem comparação não. Valeu, Deltaço. Vamos falar em casa. Fazer as emissões. A emitir bilhete. A onda do Timaço. 18h25 horas, sempre em nome de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet, 0 km para Novo. E daqui a pouco o novo técnico do Icasa fala, né? Assim, Luiz Vilar. Quem vai dizer a hora que ele vai falar é você. É você quem diz. Nós vamos tocando aí. Quando tiver certo, pode chegar. Pronto. Tudo isso em nome de ESC Cursos. Você sabia que uma grande empresa de call center que atua em Juazeiro irá abrir até 3.000 novas vagas de emprego? Não perca esta oportunidade de trabalho. Enriqueça o seu currículo fazendo os cursos de qualificação profissional do ESC. Cursos como telemarketing, atendimento ao cliente, técnica de vendas, crédito e cobrança e muitos outros você encontra no site www.esccursos.com.br. Informações 3571-3487 ou pelo WhatsApp 99982-2476. Só Fumê Service, revestimento Fumê para carros e prédios, películas de alta performance com 10 anos de garantia na Só Fumê Service. Rua José Marcos, número 408. O telefone WhatsApp 988054899, Marco Valério. Lembrando nossos canais no YouTube, oferecimento de pizzaria e hamburgueria Oval. Olha, gente, aquela pizza deliciosa que você come, dá vontade de comer mais. É pizzaria e hamburgueria Oval. Tem também esfirras, lasanhas, beirutes. Pizzaria e hamburgueria Oval. Aliás, Lorival, eu passei ontem, rapaz, ali é gente demais lá na pizzaria do Val, viu? Meu amigo, que clientela, viu? Sensacional. Encontrei com ele hoje, aí ele disse que tem umas bombas aí pra soltar. Vai pra lá, o Osama Bin Laden. Traga as bombas pra cá, Val. De bomba. Pra pedir a pizza, 988-42-9514.
Um abraço para Alexandre e Casiano, o Grande. Em nome também da Dourados, você que trabalha no setor de semijoias, a Dourados banha mercadorias de ouro, prata, níquel com excelente qualidade, mas se você quer iniciar seu próprio negócio, procure a Dourados, que é parceira do seu negócio, na rua Professor Ivani Feitosa, número 9, telefone WhatsApp 999933031, o Instagram @Dourados Joias com 2 S no final. Joá Solados, produzindo os mais diversos solados. Anabela, blocos solados para papetes com cores e modelos variados, trabalhando com material de excelente qualidade, os conhecidos solados do seu Ribamar. Joá Solados, Rua da Independência 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. Telefone 998554193. Em nome também, Marco Valério de Gênesis Solar. Se você está cansado de pagar um absurdo na sua conta de energia, tá na hora de você dar uma passadinha na Gênesis Solar. Porque na Gênesis Solar você vai encontrar a melhor forma de você adquirir a sua geração de energia solar pagando parcelado e facilidade. Gênesis Solar. Fala com o Luciano Carvalho, 981-237956. Bora então falar do Verdão do Cariri, que tem novidades, como foi dado ontem em primeira mão aqui no Vale Esportes pelo repórter Aloísio Vilar. Leandro Campos está de volta ao Verdão do Cariri. A repercussão, o dia seguinte do anúncio do novo técnico. Como é que estão as notícias do Em Casa para esta quinta-feira? Boa noite, Aloísio. Boa noite pra você, Marco Valério. Boa noite, Delton. E pra você, ouvinte que sintoniza a Vale FM. Rubens Santos, meu amigo Rubaço. Um abraço pra você. Prazer revê-lo, viu? Sempre bom ter você aqui com a gente. Pronto, vou dar o recado sim, que você tá mandando um abraço aí pra toda a torcida do Verdão, toda a galera do Icasa, que acompanhou o seu trabalho durante tantos anos aqui no Timaço, né? E segue aí com todo carinho, toda amizade com a sua pessoa. Bem, mas vamos falar do Icasa. Ontem noticiamos aqui em primeira mão o técnico Leandro Campos retornando ao Icasa para a temporada de 2024, e hoje ele vai conversar ao vivo conosco aqui no Vale Esportes para destacar como é que foi essa negociação, como é que tá sendo também esse momento, né, anterior à pré-temporada da equipe do Icasa. Leandro, boa noite, bem-vindo ao Vale Esportes. Boa noite, Aloísio, boa noite a todos, um prazer enorme estar falando com vocês. Leandro, quero saber, o Fabiano em outras entrevistas esteve aqui conosco e destacou que seguia mantendo esse contato contigo durante todo o ano, mas finalmente agora bateu o martelo com a tua contratação. Como é que foi todo esse processo e o contato também com o presidente e os demais diretores do Icasa? Correto, Aloísio. É bom, primeiramente, nós ressaltarmos que mesmo nós não sendo o treinador do Icasa, nós vimos sempre acompanhando o Icasa e particularmente torcendo muito pelo clube, né? Porque nós adquirimos um grau de ligação com o clube que muitas vezes, né, nos deixa até apreensivos com relação aos próprios resultados, às próprias campanhas. Eu estava no Piauí, dirigindo lá o 4 de julho, mas sempre acompanhando, sempre torcendo, sempre procurando saber dos noticiários, dos resultados, em algumas situações até acompanhando alguns jogos, porque a gente acaba criando um carinho muito grande por todos, né? O que envolve o Icasa, torcedores, vocês mesmos da imprensa, uma relação maravilhosa que nós tínhamos, a torcida. Então tudo isso aí, é lógico que foi talvez um dos fatores mais importantes para que eu retornasse para o Icasa. É lógico que a minha relação hoje com o Fabiano, ela transcende até um pouquinho o futebol, porque eu tenho hoje o Fabiano como meu amigo pessoal, independente de futebol. Inclusive ele veio fazer um curso aqui em São Paulo, eu fui ao encontro dele lá no CT do Palmeiras, e depois nós fomos juntos assistir um jogo do Corinthians contra a equipe Fortaleza. Ficamos lá, assistimos o jogo, inclusive juntamente com a direção do Fortaleza. Até na minha concepção, o Fortaleza era merecedor da vitória, mas futebol tem dessas coisas, né? Não diga eu tenho isso, mantido, né, sempre eu tenho mantido sempre essa relação, essa condição de amizade. A própria diretoria
do Icasa, inclusive quando o Icasa, nesse ano, não conseguiu acesso, o Pereira me ligou, realmente muito triste, chateado, porque a gente acaba criando, né, uma relação muito boa com a direção, inclusive todos os diretores do Icasa, a gente tem um relacionamento muito legal, muito sólido, né, de muito equilíbrio. Eu tenho só coisas boas, né, para passar aí do Icasa em relação aí a outras situações que nós tivemos aí em outros clubes. Então eu particularmente estou em casa satisfeito de retornar para o Icasa por essa relação que eu tenho dentro aí do clube, os funcionários me ligando, os próprios membros da comissão técnica mais antiga, o Fabiano até uma relação mais próxima, né, como um conselheiro, muitas coisas ele pedia até um auxílio com relação a algumas circunstâncias, algumas situações, e muito feliz ontem em ter recebido a ligação do Aloísio, juntamente com o Pereira, inclusive até à noite falei com o Celso também, mas eu sou muito agradecido, Zacarias, a toda a direção, Renato, toda a direção, né, por ter acreditado, né, que no meu retorno agora nós possamos fazer em conjunto, fazermos juntos, né, e buscarmos esse objetivo que é tão importante para o Icasa, né, porque é o que eu falei ontem para o presidente, para o Aloísio, falei para o Pereira, que eu somente como treinador, eu não sou o salvador da pátria, mas eu tenho certeza absoluta, se todos nós unidos, direção, comissão técnica, atletas, funcionários, falei também ontem, né, Luiz, no áudio que eu te enviei, que vocês da imprensa são muito importantes, são fundamentais para que realmente o Icasa consiga esse objetivo, e naturalmente o torcedor, né? O torcedor eu penso que está um pouquinho chateado, né? Porque o Icasa tem batido na trave, né, em algumas situações, e eu penso que esse ano de 2024 nós vamos fazer esse torcedor feliz. Tenho certeza absoluta que com coerência, com tempo de trabalho, com organização, nós temos aí plenas condições de conseguir esse acesso para o Icasa, lógico que sempre respeitando todos os adversários, não existe ninguém mais bobo no futebol, então é importante que a gente respeite os adversários, mas acredite na nossa condição como grande. Nós somos uma equipe grande, uma cidade maravilhosa, onde nós queremos, né, ajudar o Icasa a retornar ao seu lugar, que é a primeira divisão do Campeonato Cearense, posteriormente planejar para buscar na primeira divisão, posteriormente, embora seja um pouquinho longo, né, uma condição boa de Série D de brasileiro. Então tudo isso aí eu acho que faz parte de um projeto, né, do bolo geral, onde a gente tem que procurar fazer com muita coerência, com muita estabilidade, para realmente conseguir esse objetivo. Leandro, ano passado você chegou em um cenário completamente diferente. O Icasa em um campeonato brasileiro da Série D, você chegou com um time já montado, já estava entrosado, você precisava apenas administrar aquela situação. Depois, na Fares Lopes, algumas dificuldades foram encontradas, você não teve a estrutura necessária, o elenco bastante reduzido, inclusive o Icasa estreou na competição sem ter ainda um elenco montado, mas dessa vez a coisa é bem diferente, você chega com tempo para montar esse elenco, e aí eu te pergunto, pretende participar ativamente dessas negociações? Como é que você pretende traçar esse trabalho já a partir de agora? Correto, Aloísio. Não é muito bom a gente falar sobre passado, né? Mas nós temos que aprender com os erros do passado. Eu penso que é muito importante as experiências passadas nós tomarmos como referência para que naturalmente isso não aconteça no futuro, né? Então o próprio Icasa, ele tem certeza absoluta que a própria direção hoje está muito mais madura, está muito mais estável, né? Está muito mais consciente das responsabilidades, e é muito importante que nós assumamos todas essas responsabilidades, porque o torcedor hoje espera muito por nós. Então nós não queremos, falando um português mais direto, errar o tiro. Nós só temos uma bala na agulha, né? Então nós temos que acertar esse tiro.
e acertar esse tiro para nós é o acesso. Então, como tu falou anteriormente, houveram alguns procedimentos aí na Série D do Brasileiro, que a gente não compactua, né, em relação aí a parte disciplinar, alguns atletas tomando algumas posturas e por aí afora, né? Ambiente conturbado, na própria Copa Fares Lopes, infelizmente, eu sinceramente, eu não culpo em hipótese alguma a direção, porque quando eu acertei com o Aloysio para retornar para a Copa Fares Lopes, o Aloysio foi muito claro: professor, nós não temos dinheiro, nós vamos aí lidar aí pelo menos um time, né, o 11, e os demais jogadores serão todos da base, né? Mas a gente sabe que havia outros problemas, que a base ainda não tinha um trabalho solidificado, os jogadores não estavam prontos, tivemos aí os problemas, né, com relação à própria formação, e no início da competição, ali pela segunda ou terceira rodada, a diretoria, num esforço muito grande, conseguiu uma verbinha para que nós trouxéssemos aí mais 2 ou 3 jogadores ou 4 para reforçar a equipe. Mas a gente sabe, né, que se o alicerce não é bem feito, a casa cai, né? E infelizmente nós trouxemos jogadores sem embasamento físico nenhum, né, que inclusive teve jogadores que chegou lá em Fortaleza, já foi no outro dia pro jogo, né? O caso do Diogo Pereira. Então, infelizmente nós tivemos aí algumas situações que fugiram um pouquinho do nosso controle, né? Porque nós pegamos equipes muito bem fundamentadas, né, para essa competição, e nós iniciamos sem essa organização, sem essa consistência de trabalho, né? Nós tivemos uma pré-temporada ali, foi praticamente 10 dias, né, para iniciar a competição. Então, desta forma, Aloysio, nós estamos iniciando aí, se Deus quiser, dentro do planejamento que eu tenho conversado com o Fabiano, de nós iniciarmos o trabalho dia 2 de janeiro, né? Então nós teríamos aí praticamente 40 dias de trabalho. Então aí sim, nós teremos condições de fazer um alicerce, uma base muito boa, e naturalmente fazemos aí alguns jogos também amistosos, porque naquela Copa Fares Lopes nós não fizemos nenhum jogo amistoso, já fomos direto para a competição, né? Então, de qualquer forma, eu estou muito consciente e estou feliz, né? Porque desta forma eu vou ter condições, a partir de agora, né, de nós estruturarmos bem a equipe. É lógico que a gente vai encontrar dificuldades com relação a contratações. O mercado, ele é complicado, porque o atleta, muitas vezes, ele não quer disputar a segunda divisão, ele quer disputar a primeira divisão, os campeonatos regionais, que é o que dá mais visibilidade para o atleta. E o que pesa muito para o Icasa é o nome do Icasa, é a camisa do Icasa, e nós temos que nos referenciar em relação a isso, né? Porque o Icasa é um clube grande, está passando aí por uma fase de retomada, né? Mas eu penso que o Icasa ainda é uma camisa forte, né? Então nós temos que acreditar que muitos jogadores que nós estamos conversando, eles realmente comprem essa briga, né? Para que a gente possa realmente formar uma equipe competente para subir, né? Porque não vai ser só a camisa que vai nos dar essa condição, nós precisamos ter uma equipe consistente para realmente superarmos as dificuldades aí dos adversários que também têm a ambição de acesso, né? Então, esse respeito nós vamos ter, mas queremos realmente fazer as coisas com muita fundamentação. Inclusive, eu e o Fabiano já temos conversado, passamos já jogadores, o Fabiano também já tinha jogadores mapeados. Então, o processo, nós temos aí praticamente 2 meses, vamos colocar dessa forma, né, para iniciarmos um trabalho. Então, não podemos arranjar desculpas em hipótese nenhuma. O tempo de formação da equipe é suficiente, o tempo de preparação na pré-temporada é o suficiente. Então, penso que desta forma nós temos aí grandes chances, né, de fazer uma estrutura bem mais sólida para conseguirmos levar o Icasa a esse acesso tão esperado. Ô Leandro Campos, boa noite, aqui é o Marco. Eu quero aproveitar e fazer uma pergunta. É que o Fabiano Rodrigues esteve aqui no nosso programa há cerca de 30 dias e falou que ele, Fabiano, teme a questão financeira do Icasa para a próxima temporada. Segundo palavras do Fabiano, o Icasa talvez não tenha o mesmo potencial financeiro para montar o elenco em 2024 como teve agora
para o campeonato de 2023 no primeiro semestre. Vocês já conversaram sobre isso e como você vê, Leandro, essa possibilidade de trabalhar com um orçamento bem enxuto? Boa tarde, Marco. Um prazer falar contigo. Marco, veja bem o seguinte, imagina só o Icasa, que é considerado aí o terceiro clube do estado com relação à força do seu torcedor, né? Eu acredito que a força do torcedor do Icasa hoje só perca, né, para Fortaleza, para o Ceará. Então, se nós tivermos problemas com relação a essa questão financeira, imagina os outros adversários, né? Então é muito importante nós termos essa consciência. A dificuldade, ela vai existir. Isso aí para todas as equipes. Nós temos sim que procurar alternativas, temos que buscar meios, né, de tentar superar essa dificuldade financeira. Eu tenho plena convicção de que a direção, de que o torcedor, com a ajuda de todos, nós teremos aí condições de fazer uma equipe competitiva para a segunda divisão, né? Então eu tenho lógico que admitir que as dificuldades elas vão aparecer, nós vamos encontrar dificuldades. Agora, a nossa vida no geral, né, todas as barreiras que nós encontramos na nossa carreira, na nossa vida profissional, elas estão aí para serem realmente superadas. E é com esse pensamento, né, que eu vou muito motivado. Realmente eu tô motivadíssimo para retornar ao Icasa e vou dizer sinceramente para vocês, eu tive 3 propostas de primeira divisão e optei pelo Icasa. Então, isso que é importante a gente ressaltar, que nós não estamos indo para o Icasa com objetivo de finanças, né, objetivos financeiros. Nós estamos indo para o Icasa para a busca de ideal. Eu prefiro disputar a segunda divisão com objetivos de acesso de título do que disputar competições de primeira divisão, seja qual for o centro, qual for o estado, brigando para não cair ou brigando para um posicionamento intermediário. Então, aquela situação. O meu último título como treinador foi em 2015 com o Brusque. Nós somos campeão da segunda divisão de Santa Catarina. E o Brusque hoje está... Esse processo que o Brusque está passando hoje, eu, graças a Deus, eu auxiliei bastante o clube nessa condição de construção. E tu veja bem o seguinte, bateu na trave em 2016, fui vice-campeão lá com o Itabaiana, em 2018 novamente com o Itabaiana vice-campeão, nessas situações dificultosas nós passamos lá, mas conseguimos ainda levar a equipe a essa condição, né, mas com uma condição de ter um calendário bom, com Copa do Brasil, Copa do Nordeste. Então esses objetivos foram conseguidos, não foi conseguido o título. Então eu, como profissional, eu preciso de conquistas, porque eu quero buscar coisas maiores e eu também quero crescer com o Icasa. Então eu espero que realmente a gente consiga unir as forças, conseguirmos aí o auxílio de todos, o próprio empresariado, né, de Juazeiro do Norte, que está um pouquinho adormecido. Eu acho que está na hora, né, de a gente dar uma sacudida, entender que o Icasa é da cidade, é do torcedor, é do juazeirense, e nós precisamos retornar com esse clube para a primeira divisão, porque é inadmissível um clube com a estrutura do Icasa, um campo maravilhoso, um estádio maravilhoso como é o de Juazeiro do Norte, e nós não temos hoje um representante da primeira divisão. Então é muito importante que nós tenhamos essa consciência, né, de que o trabalho vai ser duro, vai ser árduo, mas nós temos que realmente ter essa fé, nós temos que ter essa perseverança de conseguir esses objetivos. Maravilha. Leandro, eu quero agradecer pela tua participação aqui no Vale Esportes, desejar também que você faça um grande trabalho mais uma vez na equipe do Icasa, e a gente se vê em breve aqui em Juazeiro, tá certo? Tá, muito obrigado, um abraço para vocês todos aí, e pode ter certeza que a gente vai precisar muito do auxílio de vocês, chamando o torcedor, incentivando o torcedor, porque a imprensa ela é vital, né, para que o sucesso da equipe ela apareça. Tá? Deixa um abraço para todos aí.
Muito bem, Delton, Marco, ouvintes do Vale Esportes, conversamos com o novo técnico do Icasa, Leandro Campos, que retorna após o ano para comandar a equipe, agora em uma Série B de Campeonato Cearense. Ele passou por aqui numa Série D de Brasileiro, numa Fares Lopes, mas na Série B é a primeira vez e vai ter essa grande missão de conduzir o Icasa de volta à Série A do Campeonato Estadual. Agora, em condições bem diferentes, né, do que a que ele teve lá na Fares Lopes de 2022. Agora com tempo para trabalhar, com orçamento, a gente acredita que bem diferente. Enfim, desejar sorte, que faça um grande trabalho. A gente torce, claro, sempre pelo bem dos nossos clubes. Com o Icasa não é diferente. Acho que ele foi uma boa escolha pela diretoria do Icasa. Tomara que a diretoria do Icasa possa dar a ele o mínimo possível de um time competitivo para disputar o campeonato. Só uma coisa que eu não concordei muito com o que ele quis dizer. Se o Icasa não tem dinheiro, mas os outros têm. Quem não tem é o Icasa. Tem um monte de time, Leandro Campos, aí que tem dinheiro. Infelizmente o Icasa tem torcida, tem essa força, mas não se reverte justamente dinheiro. O inverso. Né? Os outros não têm torcida, mas tem dinheiro. Quem não tem é o Icasa. Quem tá numa draga danada é o Icasa. Agora tem uma galera aí que vai disputar essa segundona, que tem dinheiro de prefeitura, que tem dinheiro de investidor, que tem dinheiro que o Icasa não tem, né? É bom colocar dessa forma, né? Porque talvez o Leandro não tenha conseguido analisar bem, né, o quadro que se apresenta para o campeonato da segunda divisão. Só deixar claro também, Delton, que o Leandro, ao contrário dos últimos treinadores do Icasa, vem sozinho. Ele não tem uma comissão fixa que o acompanha. Então o Icasa já observa alguns nomes aqui da região do Cariri, inclusive. Em breve deve anunciar auxiliar, preparadores, enfim, para estarem aí ao lado do Leandro nessa competição que começa em fevereiro. E como o Leandro destacou, os trabalhos começam dia 2 de janeiro lá no CT Praxedão. Esperar que em dezembro já tenhamos muitas novidades, né, Marco? Com toda certeza. Valeu, Aloysio. Até amanhã com o balanço geral da Semana do Verdão. Essa sim, viu? Um balanço de verdade. Um abraço pra você, Marco. Valeu, Aloysio Vilar. Em nome de Grage Veículos, carros seminovos, multimarcas, com excelentes condições, menores preços. Vai financiar seu carro lá, as menores taxas você encontra na Grage Veículos. Dá uma conferida no Instagram, @Grage Veículos, Avenida Padre Cícero, 1215. Peraí, viu, Marcelo? Pois não, Deus sabe. Em nome também da Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. Tá superando. Pra você na Churrascaria Mão de Vaca, meu amigo, pra você aproveitar aqueles cortes nobres, aquela comida espetacular e o atendimento nota 10. Se você quiser receber em casa, é só ligar 988657741. Conosco também Motel Imperial. Novos e aconchegantes apartamentos com total descrição, privacidade. Lembrando o nosso Instagram, @Motel Imperial Oficial. E tem a direção do nosso querido André Lemos, grande desportista, que deu uma força incrível lá para o soerguimento do CT do Guarani. Em nome também da Casa Com, a casa é sua. Tá construindo, tá reformando? Vai pra Casa Com, a casa é sua, lá no bairro Lagoas. Cadê Luz? Tá por aí já? E Anso? Ah, tá certo. Então, enquanto isso, eu falo do Cariri da Sorte. Já comprou o seu? Meu amigo, R$10. Você pode ganhar um HB20 Zero. Eu soube que é o carro dos sonhos do Aloysio Vilar. Uma HB20 0 km, mais R$10.000, tudo junto. Quer ganhar esse carrão? Então compre o Cariri da Sorte. É HB20 mais 10 mil. Lembrando que do primeiro ao terceiro prêmio tem R$10.000 no Giro da Sorte. 10 rodadas de R$1.000. Tudo isso com dupla chance no Cariri da Sorte desta semana. O boi ali, depois volta pro boi. Aí volta com o Anderson Luiz. E com o Luz. Los Pets tomou de 5 ontem. Juazeiro do Norte
Norte mais uma vez está comemorando e fazendo a festa com Cariri da Sorte desse último domingo. E tem ganhadores aqui de Juazeiro do Norte. Confira. Francisco Hamilton, do bairro Campo Alegre, Juazeiro do Norte, dividiu o segundo sorteio. R$5.000 em dinheiro com mais um ganhador da Icó. E não para por aí. Maria do Socorro Luísa e Emanuele, do bairro Pio Doce, Juazeiro, ganharam no Cariri da Sorte R$500 em dinheiro. Francisco, aqui de Juazeiro, também ganhou R$500 no Giro da Sorte do Cariri da Sorte. E você pode ser o próximo. Seja você também um feliz ganhador no Cariri da Sorte. Cariri da Sorte, título de capitalização filantropia premiável. É daqui, é nosso, é do Cariri. Aqui sim, sai prêmios para Juazeiro do Norte e região. Vale FM. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família. Ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A Prefeitura de Juazeiro do Norte não para de trabalhar. Vem com a gente que agora tem muita cultura e lazer. Rua Forró, Carnaval de Rua, Jejunos, jogos e parques infantis completos para 33 escolas. Aquisição de fanfarras e instrutores para 57 escolas. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento facial. O cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM, Vale FM. Vamos em frente pela Rapaz, cadê Bibi, rapaz? Tô com saudade de Bibi. Não diga que você tá com saudade dele. Tô tá com saudade de tu, ô Bibi. Delton. Bota de JF também. Boi JF. Vale Esportes com o timaço da Vale FM. Ô filho, bora JF. Eu não vou dizer que foi com um amigo nosso falando do nosso programa. Rapaz, depois ficou fora do ar. É uma goga esse programa, né, Delton? É louco. Homem, pelo amor de Deus. Eu aguento. Ó, pô, vou botar aqui uma inédita aqui. Pronto, aí. Uma inédita, vixe, tá carregando, tá nas nuvens. Tá nas nuvens. Vixe! Outra, vamos outra. Bastidores. Tem outra agora. Poxa, Bibi. Aqui é pressão, menino. Vamos vigilar! Conta tudo! Oxê, não. Conta tudo. Conta tudo! É conta tudo, minha gente. Rapaz, vocês são muito maldosos, viu? Soou estranho. O Boninho, rapaz, monta essa vinheta, rapaz. Um negócio desse quem pode perder. Foi na pressão, viu? Rapaz, bicho. Que eu tava sendo o diretor da gravação nesse dia. Eu vou acabar com o corda. Tem jeito não, viu?
Não, então eu vou sair mais cedo, que 2 escolhemos o programa. Pelo menos eu vou sair, tá bom? Tá bom. Fica à vontade, viu, Anderson? Vamos falar do Leão no Mercado, Delton Sá. Começa aí, porque eu não tô aguentando, não. Boa noite pra você, Delton Sá. Boa noite, Marco. Boa noite. Era pra ter a vinheta. Deixa eu achar de novo aqui. Enrola aí, Delton, enquanto eu acho a vinheta. Mas a minha tem que ter uma frase igual a de Aloysio. Tem que ser. Aqui. Cuida. Vou botar pro início. O pau dele é bom, né, mano? Outra, vamos outra. Tem a dicção boa. Mas o melhor é a expressão facial. Tem que botar no Instagram da Rádio Vale. Rapaz. Vamos botar em breve, viu? A rocha. Ai. Falar do Leão no Mercado porque o Guarani vai ter uma reunião importante com o presidente do ICASA, o Aloysio, e com o Dr. Rosenberg, o representante do time do Cariri, para discutir alguns detalhes sobre a Arena Romeirão e também sobre o Campeonato Cearense. A intenção, Delton Sá, é que os 3 clubes se juntem para poder formar uma frente junto à Federação Cearense de Futebol para ver a questão da fórmula de disputa entre eles, para juntar força, e também em relação aos custos da Arena Romeirão, que realmente é bem salgado para os times aqui de Juazeiro do Norte. Esses times vão se reunir ainda nessa semana. Tudo indica que no final de semana eles devem organizar um almoço para poder debater e trabalhar numa frente única pensando no futebol do Cariri. Lógico, adversário dentro de campo, fora de campo, a intenção é trabalhar todo mundo junto pro bem do nosso futebol. Eu sou muito defensor dessa tese e dessa iniciativa que o Guarani toma de conversar com os clubes. Eu acho que precisa haver um pensamento no bem comum das equipes, onde eles conseguirem barganhar para melhorar a condição, por exemplo, de utilização da Arena Romeirão, né, de poder utilizar o estádio para fazer as suas partidas, de, quem sabe, buscar uma alternativa que possa ser mais viável até no campo econômico, disputa do campeonato cearense da 2ª divisão. Tem que fazer todos os esforços, estudar uma maneira que eles entendam que possa ser mais vantajoso. São 3 clubes aqui da região para competir com o restante lá de cima, mas tornar algo mais atrativo. Concordo plenamente, tomara que haja um senso comum dos 3 dirigentes, dos 3 times, que possam pensar no coletivo e, se for o melhor para os clubes, né, eles tentarem junto à federação. Não é fácil, de fato não é, mas a partir de um bom relacionamento com outros clubes, ganhar corpo e de repente conseguir fazer com que o campeonato seja um pouco mais atrativo, seria uma situação muito boa. E em relação à Arena Romeirão, todos os esforços precisam ser empreendidos nesse sentido de melhorar a condição de utilização da arena nos jogos dos times, né? É só um detalhe, no Guarani existem 2 alas nesse momento em relação ao Campeonato Cearense. Uma ala defende que o Campeonato Cearense de fato tem que começar em fevereiro, e outra ala defende que somente depois do Campeonato Cearense da 1ª divisão. Lógico, todo esse processo é um processo democrático interno, é uma discussão interna, nada que seja de outro mundo. Existe uma ala que defende isso, outra ala que defende a situação do campeonato em fevereiro, mas o Guarani também vai aguardar Cariri e o ICASA para fazerem uma frente única, para poder ser mais forte até junto à Federação Cearense, para conseguir até, quem sabe, os clubes se unindo consigam adiar um pouco mais essa 2ª divisão do Campeonato Cearense. Eu posso dar uma opinião a respeito dessa situação? Ave Maria, o senhor me permite, Delton, Anderson? Claro, pelo amor de Deus. A união é bacana, é muito importante dos clubes, mas não vão conseguir. O campeonato vai começar em fevereiro. O Campeonato Cearense da 2ª divisão vai começar paralelamente à 1ª divisão. Mas o esforço é louvável, né? O esforço, como eu disse, é importante a união, o esforço, mas infelizmente os clubes não vão conseguir. Já mostra uma mas resta saber se os clubes querem, né, mudar. Os outros, o próprio Guarani. O próprio Guarani internamente ele é dividido. O ICASA, na minha opinião, pelo que eu percebi da conversa com o Fabiano, ele não foi muito claro, mas deixa eu entender que para ele é mais interessante fevereiro, né?
Não sei se o restante da diretoria comunga com ele. Não O sei Cariri a gente não sabe se a muito torcida comunga com ele. O Cariri nós não temos, né, essa informação. Então, assim, é claro Não, que... aqui o Severo, inclusive, deixou claro que era bom em fevereiro. Bom em fevereiro, Foi, quando não me representou o Cariri. Então, quer dizer, não é um consenso, não é uma unanimidade de antecipar. Eu tenho um ponto de vista, se fosse dirigente, eu defenderia um campeonato mais à frente. Eu não faria paralelo à primeira divisão e já disse aqui o porquê, eu elenquei os motivos. É a questão de visibilidade, é a questão de utilização de um segundo quadro de arbitragem, tá entendendo? Com mais dificuldades, para patrocínio, Contratação de jogadores, o mercado aí borbulhando, todo mundo contratado. Você tem que pagar mais caro pelo jogador, porque não falta oferta para jogador. Tá todo mundo disputando o campeonato, os campeonatos estaduais de primeira divisão. Tá todo mundo empregado, todo mundo jogando. E outra, você pagar... O cara tá mais valorizado. Tem uma série de fatores. Se o dirigente não concorda, paciência. Mas eu acho. E aí, quais são os prós? Porque vai ter mais jogador, revelar jogadores. O Guarani tá preocupado em revelar jogador, chegar na primeira divisão. O Icasa tá preocupado em revelar jogador, chegar na primeira divisão. Que é mais importante? Abrir as portas para uma garotada e não chegar em lugar nenhum, ou chegar em algum lugar? Nessa situação, o campeonato em fevereiro tem vantagem quem tem um olhar clínico para atleta, quem tem um olhar mais detalhado para alguns jogadores e quem acertar, de fato. Não só vai ser a questão do dinheiro financeiro, é quem vai ter o olhar mais clínico para fazer essas contratações. Quem for mais cirúrgico, que errar menos nas contratações, tudo isso, né? Justamente. Valeu, Anderson Luiz. Cadê o homem? Tá aí? Chegou ainda não, mas começou o jogo do Vasco. Vasco Internacional pela Série A do Brasileirão. Porque o Vasco, que é o time de coração do Joca, que tá escutando a gente. João Carlos, gente querido boa. João Carlos, gente boa demais. E Val das Tapioca, que é torcedor do Vasco também, que escuta o nosso programa. Certo. E Alexandre? Alexandre é torcedor do Vasco. Qual Alexandre? Lá da... Alexandre, irmão de Val? Sim. Ele torce Vasco? É Vasco. Tem certeza? Eu tô dizendo pra tu. Tá bom. Ele é Vasco. Tá. Quem? Ivânio lá da Ótica. Ivânio, lá da Ótica. Ivanildo. A Ivanildo. Demontier Tenório, Jadé Guga. Daniel. Sebastião Oliveira dos Santos, meu amigo Júnior, professor. Tudo vascaíno. É massa, Sebastião Oliveira dos Santos. Aí onde é que entra o Júnior aí na história? É o final, Júnior. Ah, tá. Mas, rapaz, tu quer que o Júnior venha primeiro? Júnior, Sebastião Oliveira dos Santos? Não. Sebastião Oliveira dos Santos, o Júnior. Mas tem Júnior no nome dele? Júnior. Na identidade? O nome dele é Júnior. Você me prova que tem Júnior na identidade? Não, nunca peguei na identidade do rapaz. Pois pronto, então você tá diga desconfiando Júnior. do nome dele por quê? Então diga Sebastião Oliveira dos Santos. Júnior. Aí é por sua conta. Ora. José Gonçalves de Oliveira Júnior. Meu amigo Júnior da Aviação Pernambucana. Ah, tá. José Gonçalves de Oliveira Júnior. Mas esse outro aí que você falou não tem Júnior, não. Mas, rapaz. Aí é por sua conta. Tá bom. Vamos. Eu tenho que ir ali. Mano, Vasco e Inter. Bora. Estão jogando. Pra mim, o Internacional ganha. Pronto, pra mim ganha o Vasco. Vai. A bola vai rolar também às 9:30 da noite pra Santos e Coritiba. Aí o Santos ganha.